Hoje é a lição 117 do livro Vinha de Luz. Para isto, porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Pedro, capítulo 2, versículo 21. Elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque o conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas, é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-á à proteção de um monarca terrestre, doador de favores, segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre, sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Quem vai falar para nós sobre esse texto é Humberto Deon. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos e a todas que estão ao vivo conosco. Cumprimento também aqueles que vão assistir posteriormente pelo YouTube do Centro. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. É uma alegria imensa estar aqui novamente. E esse estudo, ele é incrível, ele é maravilhoso. Eu me surpreendo a cada vez que eu vejo uma obra de Emmanuel. Lembrando que o Vinha de Luz é um livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lançado em 1952, tem 180 capítulos. E Emmanuel volta essas obras sempre ao estudo do Evangelho. Para começar, eu vou começar, como sempre, lendo um poema que está no Parnaso de Além-Túmulo, de um poeta falecido chamado Alfonso de Guimarães. Ele se chama Aos Crentes. Sempre eu tento trazer um poema espírita, psicografado, que tem afinidade com o tema. Quem foi Alfonso de Guimarães? Alfonso Henrique da Costa Guimarães, poeta mineiro, natural de Ouro Preto, nasceu em 24 de julho de 1870 e faleceu em 15 de julho de 1921. Magistrado, jornalista e poeta. Ele faleceu 10 anos antes do Parnaso de Além-Túmulo ser lançado. Ele foi lançado em 1931. Aos crentes. Ó crentes de uma outra vida, que andais no mundo exilados, nos caminhos enevoados, lendo o missal da amargura, esperai a sepultura,
ó crentes de uma outra vida. Tangei harpas de esperança nas lutas de vossa esfera, porque a morte é a primavera, luminosa, eterna e imensa. Filhos da paz e da crença, tangei harpas de esperança. Vamos lá. Eu vou dividir novamente o estudo em blocos e em blocos em perguntas. É uma técnica chamada hermenêutica que a gente usa para fazer estudos de textos assim. E fica bem mais didático, né, para se falar, menos cansativo e mais fácil para o entendimento de nós todos, né? Vamos lá. Então, o primeiro bloco ele vai ter 3 perguntas e é o contexto bíblico e doutrinário desse texto. Então, nós vamos devagar, mas nós vamos tentar cumprir o horário e passar o estudo todo que eu fiz. Primeira pergunta: o que Pedro quis dizer em "para isto sois chamados"? Significa que seguir Jesus implica aceitar o compromisso de vivenciar o Evangelho, enfrentando desafios e sofrimentos pelo bem. Não é uma promessa de vida sem dificuldades, mas de aprendizado constante pela ação e testemunho. Jesus, ele foi exemplo para nós de muita coisa, e mais para frente eu vou falar disso. Mas por que a gente pensa muitas vezes que porque tem crença, porque tem fé em alguma crença, alguma doutrina, a gente não tem sofrimento? Por que a gente se julga diferente dos outros em relação à dor? A dor é que move o mundo. Se não fosse a dor, a gente ainda estaria nas cavernas. Então, ontem, por exemplo, no Evangelho no Lar na minha casa, eu fiz um momento só de agradecimento por tudo que a gente escutou dele aqui na abertura da oração, mas eu agradeci também as dores, eu agradeci também os sofrimentos, porque eles nos impulsionam para andar na vida. E o que Jesus fala aqui é que não existe uma promessa de facilidade. Gente, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós temos a evolução para cumprir. Nós vamos cumprir a evolução de acordo com o que nós fizemos, de acordo com as nossas vontades, de acordo com as nossas atitudes. Então, quando a gente tiver algo para superar de dificuldade, a gente precisa entender que aquilo é nosso. A maioria das dores que a gente sente, gente, tem causa em quê? Em nós mesmos. E quando a gente entende de onde vem aquela dor, por que aquela dor está me afligindo naquele momento, e eu entendo o que eu tenho que mudar em mim, a maioria das vezes a gente supera aquela dor. Isso é uma coisa maravilhosa para quem viveu dessa forma. E eu vivi dores terríveis nessa vida já. Agora eu estou aprendendo isso dessa forma. Segunda pergunta: por que Emmanuel destaca a diferença entre visão comum e a realidade do discípulo? Muitas pessoas acreditam que a fé é uma proteção mágica contra sofrimentos. Emmanuel esclarece que, no Espiritismo, a fé não nos exime das lutas, mas nos fortalece para transformá-las, transformando-nos em trabalhadores conscientes do bem. É o que eu acabei de dizer, gente. A gente não se exime cumprindo. Tem uma frase, acho que de Madre Teresa de Calcutá, que fala que vale mais as mãos que trabalham que os lábios que oram. Aqui, o Espiritismo, a fé, ela é completamente diferente do que eu conhecia antes de entrar na casa espírita. Ele está falando de fé. A fé da doutrina espírita, ela é raciocinada e ela faz frente à razão em qualquer época da humanidade. Aqui não existe fé cega. No Espiritismo não tem milagre, no Espiritismo não tem mistério, tem ciência, filosofia e religião. Todas as dúvidas, todas as nossas carências, todas as nossos infortúnios, tudo que a gente vive está escrito, está presente na nossa literatura. E aqui fica claro, gente, a fé não nos dá proteção mágica. Cada um de nós vai ter um caminho. Cada um de nós está aqui por um motivo. Então, eu não consigo comparar a história de um com o outro. Mas quando a gente reencarna, quando é feito o nosso plano reencarnatório, antes da nossa volta, e se nos foi dada a graça de poder interferir nele, assim, eu
errei aqui, eu preciso refazer aquela ideia, então eu quero fazer isso aqui para poder compensar. Reparação, não é castigo. No Espiritismo não existe castigo, não existe pecado da forma como se trata. Existe erro que a gente comete, o arrependimento, a reparação e a expiação. Esse é o caminho de todos nós, e é o caminho da justiça divina, e é o caminho certo, porque todos nós, gente, vamos nos ver com a gente mesmo depois que a gente fizer a passagem, que pode ser suave. Pode ser suave. Pergunta 149 do livro Consolador, Emmanuel fala, quem viver nessa prática, não com essas palavras, viver uma vida reta, uma vida dentro do Evangelho de Jesus, uma vida honesta, pode ter sim uma passagem suave, sem traumas, chegando no mundo espiritual tranquilo, para recomeçar a jornada. Como o Espiritismo interpreta o sofrimento de Jesus? Essa aqui é fantástica. Não como punição ou expiação por nossos pecados, mas como exemplo máximo de amor, renúncia e fidelidade a Deus, mostrando-nos o caminho do autoaperfeiçoamento e da entrega ao próximo. Gente, Jesus fez uma escolha. Presta bem atenção. Deus é infinitamente justo e bom. Ele não ia condenar um filho seu a ser barbaramente torturado, massacrado e assassinado. Não ia. Então essa ideia de que Jesus morreu para nos salvar é uma falácia. Jesus viveu, olha o que eu vou falar, para nos ensinar a nos salvar. Jesus fez uma escolha ética de passar por aquele sofrimento. Tanto que ele se penitenciou e sofreu muito naquele processo anterior, sabendo do que ele iria passar. Então esse é o exemplo máximo de amor, renúncia e fidelidade, que mesmo sabendo de todas as dores, o sofrimento extremo que Jesus passou, que muitas vezes a gente não tem ideia de fato do que foi o sofrimento que Jesus passou, mesmo assim ele aceitou enfrentar tudo aquilo. Por quê? Porque ele queria deixar o seu exemplo para a humanidade. E o mundo, ele se dividiu em antes de Jesus e depois dele. O grande problema é que nós estamos há mais de 2000 anos da sua morte e até hoje muitos conceitos sequer foram internalizados. Esse é um deles. Que sentido teria Jesus morrer para nos salvar? Quem vai me salvar sou eu. Quem vai salvar a mim no futuro sou eu. Jesus nos mostrou o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da perseverança. Eu ainda vou ter oportunidade de fazer um momento aqui só para falar de Jesus. Vocês vão ficar impressionados com quem era Jesus na visão espírita. Quem é Jesus na visão espírita? Segundo bloco, a falsa ideia da imunidade espiritual. Por que Emmanuel critica a visão de que os que oram não deveriam conhecer a dor? Porque orar é buscar sintonia com Deus, mas isso não nos exclui das experiências educativas. A dor no Espiritismo é uma oportunidade de progresso, de reparação de débitos e não de castigo arbitrário. Isso aqui é um consolo muito grande. Gente, oração é refrigério. Oração é conexão. Eu não estou falando de você rezar um monte de orações seguidas, com a cabeça lá, pensando na rua, no periquito, no papagaio, não. Conexão. Quando a gente está em sofrimento, ou quando a gente precisa agradecer, a oração é um refrigério, ela traz paz. Ela traz alegria de viver, ela traz sentido para a nossa vida. Por isso que ele fala aqui que não nos exclui das experiências educativas. Por isso que eu linkei a dor com a educação. Porque como a dor ela é educativa, e olha que eu falei para vocês as 3 fases, esqueci de uma, que eu vou falar agora. A gente primeiro entende aquela dor, conscientiza, está sentindo dor. Aí você vai entender por que aquela dor está te afligindo naquele momento.
E eu sei que a gente ainda agrega dor a alguns sofrimentos, como revolta, raiva, mágoa. Isso aí só piora a situação. Então, a partir do momento que eu sei de onde veio aquela dor, e eu entendo por que aquela dor veio para mim, e eu entendo o que eu tenho que mudar com aquela dor, o último passo, logo na frente, é agradecer. Quando a gente conseguir agradecer pela dor que nós tivemos, nós vamos ter entendido o sentido daquela dor. E, gente, não adianta. Não se planta maçã e colhe uva. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos, a lei de causa e efeito. Ela é dessa forma. Obviamente, a gente pode mudar o destino das coisas com o nosso comportamento. Mas olha para vocês verem uma coisa. O que é insanidade? É você eu me incluo, tá? Então somos nós, fazemos a mesma coisa o tempo inteiro e querer resultado diferente. Não vai acontecer. Então, se tem uma dor que está te afligindo há muito tempo e que você tenta de toda forma cuidar daquela dor ou não entender aquela dor, você tem que mudar alguma coisa para poder entender o que está acontecendo. Isso é a coisa mais óbvia. Mas é essa fala do Zé Amaral, um dia aqui. É uma insanidade. Eu estou com um problema de dor de cabeça. Eu tomei uma Neosaldina, não passou. Eu vou continuar tomando Neosaldina até quando? Não vai fazer efeito. Na vida da gente é a mesma coisa. Então, se o coração de vocês agora está com alguma dor, está sentindo alguma coisa difícil, pesada, vamos entender, procura fazer uma reflexão, o que essa dor quer me dizer. E, gente, tem hora que essa dor leva tempo para a gente poder entender. De vez em quando eu fico assim, o que isso quer me dizer, meu Deus? Eu não entendo. Aí, às vezes, eu fico dias para entender o sentido daquela dor. E aquela dor, ela vai me mudando. Eu já tomei atitudes drásticas na minha vida, por causa de dores assim. A partir de hoje eu não faço tal coisa mais. E acabou, porque aquela coisa era a causa daquela dor. E eu tive que fazer alguma coisa diferente, senão a dor vai ficar ali. Senão aquilo que eu plantei, eu vou colher lá na frente. Porque senão, não adianta, gente. E isso funciona. Soma-se a isso o refrigério da oração. Soma-se a isso nós estamos fazendo aqui, ó. Um momento edificante. Um momento maravilhoso de estudo, um momento de tentar pegar o que a obra espírita nos traz e levar para a nossa vida. Porque eu falo sempre, não adianta a gente vir aqui fazer um estudo profundo desse, que pode mudar nossas vidas, levantar, ir embora e esquecer o que aconteceu aqui. Vai acontecer tudo de novo. A dor vai continuar da mesma forma. Quinta pergunta. O que significa comparar o socorro divino à proteção de um monarca terrestre? É a crítica à visão de um Deus que concede favores segundo bajulações. Olha o que isso aqui é grave. No Espiritismo, a justiça divina é justa. A ajuda divina é justa e baseada na lei de causa e efeito, não em privilégios. Bajulações. Eu vejo que, assim, eu respeito muito outras religiões, outras crenças. O Espiritismo tem isso da gente entender que às vezes as pessoas precisam do determinismo de uma reunião, de uma religião. Faça isso. Não faça isso. Mas as pessoas, quando entram na casa espírita e começam a estudar, elas se livram desse determinismo e passam a agir por si, por conta própria. E a gente não vai baganhar com Deus, gente. Nós não vamos baganhar com Deus. Eu costumo dizer assim, e eu escutei isso de uma pessoa que eu achei muito interessante. Às vezes a pessoa faz uma promessa ou faz um sacrifício de pegar um período ajoelhado no milho. Você está oferecendo o quê para Deus? Dor? Que resultado você espera disso? E eu respeito, porque a pessoa, ela se sente naquilo ali. Mas por que não oferece outra coisa? Tem a quaresma, né? A pessoa fica sem comer carne, a pessoa fica sem beber cerveja. Não muda uma linha na questão moral. O que adianta isso? O que a gente teria que dar para quem tem essa crença de fazer isso nesse período? Vou melhorar enquanto pessoa, vou tratar melhor o outro. Vou ser uma pessoa mais correta, vou ser uma pessoa honesta, mais digna com os outros. Adianta parar de beber bebida alcoólica durante 40 dias e no dia que volta tomar uma caixa e ficar bêbado? Que sentido tem isso?
É por isso que a razão do Espiritismo, gente, é isso que eu estou falando aqui agora. As coisas têm que ter sentido. Não é mistério vão. Não tem mistério. Não tem. Pergunta 6. Qual é o papel ativo do discípulo segundo o texto? Não basta confiar em Jesus, é preciso agir como colaborador fiel, participando da construção do bem e o progresso moral próprio e coletivo. Falou tudo. Eu preciso não só melhorar a mim mesmo, mas ajudar o outro. Essa semana eu fiz aqui a palestra sobre viciação alcoólica. Uma das coisas que pode atenuar ou facilitar um pouco a dura missão da pessoa sair do alcoolismo é se doar para os outros. Fazer um trabalho voluntário. Essa casa está assim de trabalho voluntário. Aqui precisa muito de voluntário. Aqui tem um trabalho maravilhoso que ele citou das famílias assistidas. No último sábado do mês, elas são acolhidas 200 famílias, gente. Com cesta básica, com bazar, com lanche, com curso profissionalizante, com escola de informática, com escola de cabeleireiro. Então, além da gente mudar a gente mesmo, nós temos que mudar o nosso ambiente. Se você agora, eu vou falar umas coisas aqui, se te tocar, aqui na casa tem acolhimento fraterno, aqui tem um hall de estudos igual esse aqui, a semana inteira. Se sentir, vem, procura. Como é que está a minha vaidade? Como é que está o meu orgulho? Como é que está a minha inveja? Vou dar só um exemplo de inveja. Leandro Carnal fala, inveja é a tristeza que eu sinto pelo sucesso do outro. Vou repetir, é a tristeza que eu sinto pelo sucesso do outro. Bateu, leva que é teu. Meu vizinho comprou um carro. Como é que é o meu sentimento? Porque tem uma diferença. Quando a pessoa é dessa forma, ela não quer que o outro tenha. É diferente de cobiça, que também não é uma coisa boa. Mas eu não importo do outro ter. Eu quero ter e quero que o outro não tenha. Isso é inveja. Então, olha para vocês verem como é que essa frase ela é impactante. Porque a gente acha só que é uma questão de eu não quero, eu quero que o outro tenha. Não. A gente vai ao extremo quando a gente não sente a alegria pelo sucesso de pessoas que estão próximas da gente. Um familiar que está com a condição financeira melhor, o filho de um parente que passou no vestibular e o meu não passou. Eu fiquei triste com isso, cuida, pega e leva que é teu. Porque é assim que funciona. E aqui, gente, o Espiritismo, ele não proíbe nada. Vocês não vão achar nenhuma obra escrito assim, o determinismo que eu falei lá atrás, não faça isso, senão quebraria a lei número 1, que é de causa e efeito. Mas ele espera tudo de nós, por isso que muitas pessoas entram nessa casa, a gente vai embora. Assim, ó. Porque quando você entra, olha você no espelho, vê o que você tem que corrigir, que é o caminho maravilhoso que a doutrina espírita nos ensina. Você tem 2 caminhos. Ou você encara aquela missão, ou você vai para outro lugar que é mais fácil. De repente, uma confissão, e na semana tem gente que pensa assim, eu respeito. Só que nada disso tem valor se a gente não mudar. Não adianta. Então, a doutrina espírita, ela é isso, gente, ela é luz. E ela abre as nossas mentes e os nossos corações o tempo inteiro para as coisas. O tempo todo. Aqui na casa nós vamos achar tudo que a gente precisa, desde que a gente tenha paciência, perseverança e disciplina. Que aí nós vamos encontrar cada aflição que está no coração de vocês aí, ó. A gente vai encontrar ajuda. Vai tirar a minha dor? Talvez não, mas vai me ajudar a lidar com aquela dor da forma que eu expliquei aqui. Porque aqui as coisas têm muito sentido. Vamos lá. Bloco 3, a lei de permuta e o trabalho no bem. O que Emmanuel quer dizer com lei de permuta aplicada ao campo espiritual? Assim como a vida material, trocamos bens e serviços, no plano espiritual, a evolução se dá por troca de esforços, aprendizado e auxílio mútuo. Recebemos conforme damos. De novo, a lei de causa e efeito. Gente,
Não quer dizer que você tem que esperar o ano que vem, a próxima encarnação, não, é agora, hoje, aqui, ó. Você tomou uma decisão da seguinte ordem: isso aí que está me falando, eu preciso melhorar algumas coisas. Então eu tenho que começar agora. Eu tenho que começar agora. E vocês vão sentir isso durante a vida, como as coisas melhoram. E o principal, nós vamos estar isentos de dor? Não. Nós vamos estar isentos de agregar sofrimento à dor? Não. Mas nós vamos começar a ver a dor de outra forma. Por que o espírita ele não encara a morte da forma que os outros algumas encaram? Por que o espírita, a pessoa, o espírita, nós, você não vê o espírita nesse estado que você vê tanta gente em velório? Porque a gente não desespera. Não desespera. Eu vou sentir dor? Vou. Eu vou ter saudade? Vou. Mas eu tenho a certeza de que aquela pessoa não morreu, o que morreu foi o corpo dela. Eu não estou falando aqui, gente, de conjectura e de teoria de obra, não. A gente vê isso na reunião mediúnica. Nós vimos na prática. A primeira vez que eu caí numa reunião mediúnica, 10 anos atrás, faltou eu cair no chão, porque toda a minha construção científica foi derrubada. Na hora. Primeira manifestação que eu vi. Na hora. Então, a gente não desespera. E a gente faz essas trocas. Gente, tem um casinho rápido que, num plano reencarnatório de determinada pessoa, ele veio com uma deficiência, que ele iria ter alguma coisa. Eu vou resumir bem o caso. E ele se tornou um trabalhador da casa, ele se tornou a pessoa que queria ser um ser humano melhor, agora nós estamos aqui atrás disso, mas ele teve um acidente e perdeu um dedo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse caso aqui. E ele ficou indignado. Ele procurou, na época, acho que foi o Chico lá em Uberaba. Ele falou: Chico, mas por que eu perdi meu dedo? Eu faço só o bem, eu faço... Você era para ter perdido o braço. Então, gente, a mudança que a gente faz daqui para frente influencia no que vai acontecer conosco daqui para frente. E eu vou contar uma coisa para vocês, podem acreditar, nós não fomos feitos por Deus para sofrer. Nós fomos feitos para ser felizes. Eu tenho uma péssima notícia: nós vamos ser felizes, querendo ou não. Porque o nosso destino futuro são os mundos ditosos, os mundos alegres, os mundos felizes, que já estão aí, nós já sabemos, só que nós estamos evoluindo nisso. Então, gente, está na nossa mão, olha o que eu vou falar, ter uma passagem suave. Está na nossa mão ter uma morte suave. O que nós podemos fazer? Melhorar nós mesmos. Parar com sintonia ruim, gente, conectando com o espírito mal, mexendo com coisa ruim, seguindo, compartilhando pessoas do mal na internet. O que vocês acham que isso traz para dentro da sua casa? Pornografia é das piores coisas para atrair espírito recalcitrante, espírito duro, maldoso, para dentro da sua casa. Te influencia seus pensamentos. A gente tem que lembrar o seguinte: eu posso enganar todo mundo que está ao meu redor, mas eu não vou enganar a minha consciência nem a espiritualidade. Não adianta. Eu estou fazendo uma coisa errada, ninguém vê. Você está vendo. E a espiritualidade está vendo. Aí passa para o lado de lá em sofrimento, muito problema, chega do lado de lá, vai abrir a telinha, aqui, ó. Por que você fez isso aqui? Ninguém viu. Viu, eu vi, você viu. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos reparar. Muitas vezes as pessoas vêm para cá com deficiências graves, gente, já como expiação de reparações anteriores. Por exemplo, uma criança que nasceu com câncer de pulmão. Aqui tem explicação. Cigarro em existência pretérita, marcou o perispírito. Volta com aquilo. Eu perdi uma filha de 7 meses de idade. Ela veio cumprir um pedaço de tempo da vida que faltava e foi embora. Na época eu não tinha visão espírita. Sofri horrores. Uma coisa alucinante. Mas hoje eu tenho uma visão um pouco diferente. Precisava daquele tempo dela. Então, doutrina espírita é isso aí, gente. Você pode mudar agora. Você que está me ouvindo aí, pensa assim: puxa vida, isso aí é para mim. Gente, vocês não estão aqui hoje à toa, não. Eu não ia vir fazer esse estudo. Fui chamado quinta-feira.
E eu vi esse texto, eu falei, esse texto é maravilhoso para tirar 200 lições dentro da doutrina espírita. E vocês não estão aqui à toa, não. Se alguma coisa que eu falei tocou, gente, pega e leva. Precisou de ajuda? Procura a casa. Precisou de ajuda psicológica? Procura um psicólogo. Precisou de ajuda psiquiátrica? Procura um psiquiatra. Psiquiatra é um médico. Nós temos situações na vida, nós somos dos três. Do psicológico, do psiquiátrico e do espiritual. Eu já precisei dos três ao mesmo tempo numa época da minha vida. E se não fosse o psiquiatra, eu estava numa situação muito pior. E se não fosse o tratamento espiritual que eu fiz, meu corpo não teria equilibrado. Porque eu não fiz isso que eu falei com vocês aqui. Na época eu não sabia entender aquela dor. Eu só agreguei sofrimento nela. Eu perdi 14 quilos em 45 dias. 14, e quando, eu vou contar para vocês. Quando eu fui fazer o tratamento, já deve ter uns 10 anos, eu fui fazer o tratamento no Joana d'Arc, lá tem uma sala em cima, não sei se vocês conhecem lá, e eu pedi aos amigos que eu já conhecia de lá para fazer esse tratamento. Eles fizeram um equilíbrio no meu corpo inteiro, eu deitei na mesa branca lá, branca porque era a cor da mesa, não tem outra coisa não. Fizeram um reequilíbrio, o meu chakra aqui, ó, coronário, estava completamente obstruído. Eu não dormia, eu acordava de madrugada com dor no peito. Isso foi num domingo. Eu saí de lá às 1h30 da tarde. Eu dormi 19 horas seguidas. Eu só acordei às 8 horas da manhã do outro dia. Porque aliviou um pouco daquela dor. E por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque a nossa condição de sair dessa nossa encarnação, um pouco mais de paz, está na nossa mão. Está na sua mão. O que eu tenho que melhorar para eu tentar ter uma passagem melhor? Eu estou com firme propósito de sair dessa encarnação melhor do que eu entrei. Estou tentando. Estou cheio de problema, estou cheio de deficiência, mas eu estou tentando. E eu espero que a espiritualidade me abençoe com uma passagem suave, como diz Emmanuel. Para que a gente continue evoluindo, gente. Isso não é literatura, isso não é conversa, isso é realidade que a gente vê aqui nessa casa. Vamos lá. Por que Emmanuel compara a vida espiritual com uma escola e os discípulos com alunos? Porque estamos num processo de aprendizado contínuo. Não podemos permanecer eternamente repetindo as mesmas lições. É preciso progredir e aplicar o que já aprendemos. O que eu falei lá atrás? Insanidade, querer fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Não vai adiantar. Aqui é um planeta escola. Nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Para aprender, inclusive, a lidar com o material, a lidar com o dinheiro, a lidar com as dificuldades de relacionamento, com tudo. Isso aqui é uma escola. E nós somos os alunos. Vamos encarar dessa forma, nós estamos numa escola. Agora, muita gente não quer aprender na escola, quer colar e quer passar de ano na marra. Mas aqui não vai. E quem vai levar tinta com isso, gente? Nós mesmos. Quanto mais a gente conseguir mudar e crescer e evoluir enquanto ser humano, quanto mais a gente conseguir se aproximar do outro, mais rápida vai ser a nossa evolução. Tem um texto que eu li a semana passada que eu achei muito interessante. Ele fala mais ou menos assim: eu não sei com quem você anda, mas quando eu analisar como você trata os outros, eu vou saber com quem você é. Olha que interessante. Eu não preciso saber nada daquela pessoa, somente como ela trata os outros. Como é que eu estou tratando as pessoas? Como é que eu estou tratando meus filhos? Minha mulher, meu marido, minha família, um morador de rua, a criança de rua, como é que eu estou tratando? Nós estamos vivendo uma crise gravíssima de aporofobia, que é o ódio a pessoas pobres e de rua. A ponto das pessoas quererem bater, espancar, queimar e matar. Como é que nós estamos? Como é que somos nós nessa realidade? Eu sou homofóbico? Eu não respeito a orientação sexual do outro? Eu sou transfóbico? Eu sou racista? Eu sou misógino? Eu sou racista, gente. Imagina racismo no mundo igual hoje. Eu sou xenófobo? Eu sou misógino. Mulher, então, é pior ainda.
Cada um desses vícios morais, nós temos que tratar na nossa cabeça. Ninguém diz para vocês que entrar na casa espírita, fazer um estudo ia ser fácil. Não é. Mas é extremamente estimulante. Eu fico numa energia danada, porque eu vejo que os desafios que eu enfrento, a espiritualidade, eu só agradeço, me dão força para dar conta. E é essa força que eu quero passar para vocês. Cada coisa que eu falei aqui, entrar no ouvido de vocês, internalizar e procurar seu caminho. Cada um no seu tempo, cada um da sua forma. Não quer? Está respeitado. É livre-arbítrio, escolha sua. Vai ter que evoluir de qualquer forma. O problema é que vai demorar muito, mas aí é a escolha da pessoa. O que são turmas de bons obreiros na visão do texto? São aqueles que, assimilando o Evangelho, saem para servir, preparados para vivenciar e testemunhar os ensinamentos, mesmo com sacrifício pessoal. Eu lembro sempre disso aqui, daqueles cristãos do início que foram devorados por leões. Eu queria entender o que era aquela paz que alguns sentiam, gente. Tem uma história que diz que a espiritualidade desligou alguns deles antes, para que não tivesse sofrimento. A gente ouve falar em casos de queda de avião, teve esse da Voipaz, por exemplo, eu escutei, eu não sei a fonte, então eu não posso afirmar que tem 100% de certeza, mas que todo mundo foi desligado antes de cair. Todo mundo. Então o sofrimento não aconteceu da forma que a gente imagina. Olha o nível de raciocínio que a gente vai dentro da fé raciocinada dentro da casa espírita. Tudo tem explicação. A pergunta 10 é talvez a pergunta mais importante desse estudo. Eu queria a atenção de vocês. Como podemos, no dia a dia, aplicar a lei de permuta? Mudar, a lei de mudança. Escuta só. Trocando o egoísmo por caridade. Intolerância por paciência. Indiferença por atenção ao próximo. Preconceito por humanidade e respeito. Orgulho por humildade, crueldade por compaixão, ira por paciência. Essa raiva é uma coisa que pega todos nós, né? Pode falar a verdade, gente. Ira por paciência, preguiça por diligência, luxúria por pureza de intenção, malícia por sinceridade, hipocrisia por autenticidade, ressentimento por perdão, maledicência por benevolência, transformando atitudes em benefícios concretos para os outros. Para os outros, mas quem que vai levar o benefício aqui? Eu só queria destacar a maledicência, porque cada um desses aqui daria 1 hora de estudo, mas eu vou destacar a maledicência. Gente, o que sai da nossa boca, às vezes, é muito venenoso. A gente precisa ter uma coisa que aqui na casa a gente está sempre falando, assim, fica repetitivo, mas não tem jeito, que é o autoconhecimento. O que é autoconhecimento, gente? Conhecer quem eu sou. O que é inteligência emocional, gente? É eu não deixar um sentimento que vem na frente, eu parar. O que quer dizer isso? Eu estou com raiva. Ele me fez uma raiva danada. O que eu faço? Inteligência emocional, eu seguro. Eu tenho uma fração de segundo para minha cabeça parar. Isso que é inteligência emocional. E ela tem tudo a ver com o dai a outra face que Jesus fala. Que são passagens assim, de arrepiar, maravilhosas. O que é esse dai a outra face, gente? Eu tomei uma bufetada dele, vou tomar outra? Claro que não. Jesus falava por parábolas. A maioria das coisas deles eram simbólicas. Essa é fatal. Veio de lá, companheiro ali, ele está com raiva. Eu não preciso ficar com raiva. O que eu devolvo para ele é uma energia diferente. Isso é o dar outra face. Tem um caso que eu li, que eu vi há muitos anos, inclusive tinha jornal na banca ainda, nem sei se tem hoje mais. Olha que interessante. Um senhor passava toda manhã numa banca de jornal, pedia o dono da banca um jornal de sempre, o jornal do dia. E o cara do lado estava sempre junto, mesmo horário e tal. E esse senhor da banca tratava ele mal para dar. Não olhava na cara dele, não cumprimentava, não respondia, uma grosseria tamanha, né?
Passaram alguns dias, essa pessoa que estava do lado desse senhor falou assim, mas não entendo, o seu Manuel da banca te maltrata toda vez que você vem aqui. Como é que você está aqui ainda? Eu falei, porque não é ele que decide quem eu sou não, meu amigo. Sou eu que resolvo. A raiva dele é dele. Olha para você ver como é que se a gente viveria, a gente evitaria 500 mil confrontos, assassinatos, agressões do trânsito, se a gente pensasse assim. Cara, a raiva sua é sua. Aconteceu comigo no trânsito um dia. Teve um esbarrãozinho, uma coisa à toa no carro por causa da pessoa, e eu saí, pensei comigo assim, respirei fundo e falei, é hoje. Mas saí tranquilo. A pessoa veio de lá, veio que veio. Eu falei, minha filha, fica assim, calma, você não vai brigar comigo. Não, eu não vou deixar você brigar comigo. Você quer conversar em paz, nós conversamos. Calma. E ela se acalmou. E no final, ela foi embora, não aconteceu nada, e eu consegui evitar. Não sei se conseguiria de novo, mas eu consegui evitar. E eu falei da maledicência, gente, porque a gente tem que se conhecer, saber que intenção que eu tenho com as palavras. O que eu estou falando, o que eu quero dizer. Tem uma segunda intenção ali? Tem uma maldade ali? Você acha que não está vendo? Às vezes as pessoas que nos conhecem muito, parentes, amigos, sabem. Eu conheço muito de reação das pessoas que convivem comigo. Muitas vezes, o meu irmão, no WhatsApp, ele não precisa nem falar as palavras, que eu sei o que está acontecendo com ele. 99% das vezes eu mando a mensagem e falo, tem coisa errada. Eu sabia. O silêncio grita. Uma palavra fora de ordem grita. Então, para que nós vamos soltar palavras ruins para prejudicar as pessoas? Por que nós não vamos ter benevolência no lugar de maledicência? Olha que lição espetacular isso aqui, gente. Quer dizer, está na nossa mão. Emmanuel deu o texto, Jesus deu o caminho, e nós estamos aqui juntos para aprender. Chamados a sofrer pelo bem, quarto e último bloco. O que significa sofrer pelo bem? É suportar, 5 minutinhos, pacientemente, críticas, dificuldades, incompreensões e sacrifícios que surgem ao agir com retidão, sem retaliar, mantendo a fidelidade aos princípios cristãos. Suportar pacientemente as dificuldades, incompreensões. Aqui vai dar para eu falar rapidinho, nós estamos vivendo um mundo hoje de tanta intolerância, tanto ódio sendo divulgado por pessoas que se dizem cristãs. De Cristo elas não têm nada. E nós já fizemos aqui no Perguntas e Respostas, eu já respondi isso várias vezes. Tem muitos intolerantes que sequer aceitam a resposta. Que estão compartilhando mentiras e fake news o dia inteiro. A cabeça delas virou um oco. E você não tem como mandar a verdade, porque as pessoas não querem ver a verdade. Nós somos um caminho, gente. Eu, por exemplo, eu dou meu exemplo, a única coisa que eu faço, porque eu não discuto mais. Aonde tem irracionalidade, tem questões assim, completamente fora de um padrão, criar uma realidade paralela, um mundo paralelo, como é que você vai entrar nesse mundo? Nosso mundo aqui é pisado no chão, gente. Aqui é no chão, aqui a realidade bate na gente o tempo inteiro. É por isso que as coisas hoje estão tão difíceis. E nessa intolerância, mata um gari por causa de um carro. Um tiro. Dá uma paulada no outro no trânsito, porque mataram uma criança outro dia, porque o pai ultrapassou o carro do sujeito e tirou uma arma, não matou a criança. Onde é que está a cabeça das pessoas? Eu garanto para vocês, se estivesse aqui fazendo o que nós estamos fazendo, esse tipo de coisa não acontecia. Vamos lá. Como saber se estamos sendo fiéis a esse chamado? Quando nossas escolhas priorizam o bem coletivo, mesmo que nos custem conforto e vantagens pessoais, e quando nos mantemos firmes, apesar das provações. Não é fácil não, gente. Mais 2 perguntas. Por que o sofrimento pelo bem é diferente do sofrimento comum? Porque o sofrimento pelo bem é voluntário e consciente, direcionado à construção de algo positivo, trazendo crescimento espiritual e paz na consciência. Não deixem a casa de vocês cair e não ser um lugar de paz.
Todo o evangelho no lar que as pessoas fizerem aqui, eu faço todo domingo, eu peço a espiritualidade, transforme e mantenha a minha casa, meu lar, num poço de paz. Porque se perder a paz, a gente perde o resto. Perde a paz para dormir, perde a paz para fazer uma refeição, perde a paz para descansar, para ver alguma coisa. Não perca a paz, não perca. Por mais atribulações que passem, aqui está falando, às vezes é sofrimento para o bem. A gente tem que segurar. Última pergunta: qual a recompensa espiritual prometida a quem persevera nesse chamado? A paz interior, a elevação moral e a conquista de virtudes e a aproximação com os ensinamentos de Jesus, que são bens imperecíveis. A luz é imperecível, o Evangelho de Jesus é imperecível. Tudo isso que eu falei aqui, imperecível, são coisas que não deterioram. O que deteriora é o material, é o dinheiro, são os bens, é o nosso corpo. Isso deteriora. O espírito e as outras coisas não. Esses são os verdadeiros valores que a gente tem que tentar, nessa vida, melhorar. E uma mensagem final: o chamado de Pedro e o comentário de Emmanuel nos lembram que a vida cristã é ativa e exige coragem, paciência e serviço constante. O vigiai, que Jesus fala no orai e vigiai, exige muita energia de nós, porque não pode parar, porque é só diminuir que a coisa piora. É isso que ele quer dizer aqui. Não fomos chamados para descansar, mas para trabalhar pelo bem, mesmo que isso nos custe sacrifício, pois é nele que encontramos a verdadeira libertação. Obrigado, boa noite, até a próxima.